Ei, o que é pressão? Está se sentindo pressionado a responder essa pergunta? Não, não é desse tipo de pressão que eu estou falando. Eu estou falando da pressão dentro do conceito da física. O que é pressão? Como a gente pode observar uma diferença de pressão? Nesse vídeo nós vamos ver toda a explicação conceitual acerca da pressão e vamos ver um experimento bem interessante que mostra o efeito de uma diferença de pressão, numa situação bem simples que você pode fazer aí na sua casa. Fique conosco! Olá, eu sou Anderson Lupo, professor de Física do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Este é o canal Cientistas Legais e hoje temos mais um experimento interessante para vocês, envolvendo pressão. Mas afinal, o que é pressão? Vamos ver primeiramente o conceito de pressão. Depois eu vou mostrar o experimento para vocês. Fique conosco. Pessoal, temos aí os dois sujeitos na areia movediça. Um tá deitado, o outro está em pé. Por que o que está em pé afunda mais rápido do que o que está deitado? O peso dos dois é o mesmo? Eles têm a mesma força aplicada na areia movediça? Por que o que está em pé afunda mais rápido? Outra situação, temos um martelo e um bastão de boliche. Por que se eu bater com o martelo no bastão de boliche ele não penetra a parede? Agora, se eu bater com o martelo em um prego, ele entra na parede e fica preso na parede, bem firme. Por quê? A força aplicada pelo martelo é a mesma. E aí? Qual a diferença? Nas duas situações apresentadas, o que é mais relevante é a pressão, não a força. A definição de pressão, como vocês veem, é força dividido pela área. Então, na situação 1 dos caras na areia movediça, a área do sujeito que está deitado é bem maior que a área do sujeito que está em pé. Então, com a área maior, você tem uma pressão menor e aí ele vai afundar mais devagar, muito mais devagar. No sujeito que está em pé, área muito menor, força dividido por área, denominador muito menor, a pressão vai ser muito maior do que na situação do sujeito que está deitado. Então, com a pressão maior, ele vai afundar muito mais rápido. O mesmo princípio vale para o bastão de boliche e o prego. A área de atuação do bastão de boliche, da peça de boliche na parede é muito maior que a área de atuação da ponta do prego na parede. Então, com uma área muito menor, a pressão é bem maior. Então, com a pressão bem maior, o prego penetra a parede e fica bem firme. Este é o conceito de pressão. É importante ressaltar que o que conta para o cálculo da pressão é a componente da força que atua na direção perpendicular à área, porque a componente da força que atua de forma tangente à área não exerce pressão. Então a pressão é só a componente da força exercida sobre a superfície na direção perpendicular a ela. Como é só essa componente, a pressão é uma grandeza escalar, é uma intensidade de força atuando apenas nessa direção. Logo, a pressão não tem direção e sentido. Você sabe que ela atua na direção sempre perpendicular à superfície, logo não é um vetor. A panela de pressão é um equipamento que mantém uma pressão no seu interior bem superior à pressão atmosférica. Isso faz com que a temperatura de ebulição da água no interior da panela de pressão seja elevada, fazendo com que a água permaneça a temperaturas maiores que 100 graus, de modo a acelerar o cozimento dos alimentos. O manômetro é um instrumento que mede a pressão, ou melhor, ele mede uma diferença de pressão entre a pressão atmosférica e a pressão do sensor que está no manômetro e vai estar em contato com algum recipiente, algum fluido, algo que se queira medir a pressão.
como, por exemplo, no transporte de produtos químicos em reatores químicos, onde é importante saber a pressão no interior dos reagentes que estão nos cilindros, de modo a evitar um acidente, uma explosão ou algo assim. Então, o manômetro é um importante instrumento que mede a pressão, inclusive nessas situações bem interessantes de aplicações da área de química ou petroquímica, que são bem legais e importantes. Bom, gente, em nosso experimento de hoje temos um copo com água. Essa água está com um coloralzinho, uma substância que dá uma corzinha diferenciada na água para facilitar na visualização no vídeo, tá? Essa cor não vai ter nenhuma interferência no experimento em si, tá? Funcionaria da mesma forma com água comum, só que fica pior para visualizar aqui no vídeo, tá bom? Temos um pratinho fundo onde essa água vai ser colocada e temos também uma garrafa PET vazia, limpinha, tá bom? Daquele refrigerante bem famoso, aquele mesmo, né, que você está pensando, e um palito de fósforo e uma vela. Acendemos a vela, tá bom? E vamos fixar a vela no pratinho, tá bom? A vela está acesa, você consegue perceber. Vamos fixar a vela no pratinho com a própria cera da vela, tá? A própria cera da vela, nós vamos fixar a vela no prato. Pronto, já está fixa. Agora nós vamos colocar a água, tá bom? A água no prato. A água vai ficar em torno da vela, tá bom? Colocamos a água e agora vamos colocar a nossa garrafa PET. Vamos lá. Colocando a garrafa PET na vela, com cuidado para a vela não apagar. E olha só o que acontece, a água sobe rapidamente pela garrafa PET. Por que aconteceu isso? Porque a diferença de pressão entre a pressão atmosférica que está na superfície do líquido, a pressão no interior da garrafa PET é menor, entendeu? Há uma diferença de pressão suficiente para puxar, para sugar a água para cima. Então, essa diferença de pressão fez com que a água subisse aquele nível que estamos vendo ali. Agora, por que ocorreu essa diferença de pressão? Quando aquecemos, o aumento da temperatura do ar dentro da garrafa PET faz com que o volume ocupado pelo ar diminua, fazendo então com que, para preencher esse volume, essa diferença de volume, a água sobe. Então nós temos como consequência uma pressão menor do que dentro da garrafa PET do que a pressão exterior, a pressão que está em contato com o fluido fora da garrafa PET. Então essa pressão faz com que essa pressão empurra a água, pressiona a água para ocupar o espaço dentro da garrafa PET, devido à diferença de pressão. Então, a pressão diminui dentro da garrafa PET por causa do aumento da temperatura, do aquecimento. Isso faz com que a água suba até aquele determinado nível para preencher o espaço, uma vez que o volume das partículas dentro da garrafa PET diminui. Então, a água sobe para preencher esse espaço. Então, é uma diferença de pressão que faz com que o nível da água suba até atingir aquele ponto ali que nós vimos. Caso tenha tido alguma dúvida, deixe aí nos comentários para a gente poder esclarecer, tá bom? Tranquilo, gente? Bem legal o experimento. Então, gostaram do vídeo? Acharam interessante? Aproveita e se inscreve no canal, aí você vai estar prestigiando esse trabalho que visa propagar conhecimento aos alunos, às pessoas que queiram saber mais sobre ciência. Então, apoie a divulgação científica se inscrevendo neste canal. Ciência é tudo. Não se esqueça.
E isso é o que tínhamos por hoje. Tchau, tchau!